João capítulo 3 e o versículo de número 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir. Porque Deus enviou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, esta, irmãos, é a verdade mais sincera, como eu posso dizer assim. Talvez eu tenha que mudar essa mensagem, essa fala. Esta é a verdade mais crua, tão poderosa da palavra de Deus. Talvez esse seja o versículo, irmãos, sem dúvida, mais conhecido de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia. E eu quero falar com você e pensar com os irmãos nesta oportunidade, queridos, neste sermão, sobre o tema não pode ficar mais claro que isso. Esta fala, esta introdutória de João, irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, que é o discípulo do amor, sobre a Escritura Sagrada, a inerrante e infalível palavra de Deus para nós esta noite, que é o Evangelho genuíno. Irmãos, ela não tem outra vertente. Aqui coloca, de fato, o nome de Deus, o sangue de Jesus, acima de tudo e de todos. Esta tentativa, irmão, herética, esta tentativa milenar, suja e secundária de uma oposição humana diante a cruz de Cristo, a verdadeira obra de Deus, que é a cruz de Cristo, de que as obras, de que a instituição, de que a teologia humana, de que o pensamento ideológico de um homem, a filosofia humana, ela pode encaixar no lugar da cruz, que ela pode ser exposta como verdade acima da cruz, ela cai por terra. Quando nós lemos esse versículo, a palavra que nós vemos e o verbo tal, irmãos, não existe nada de tal maneira que esteja acima desta verdade que está explícita neste único versículo que nós lemos aqui, que é o Evangelho da Graça. Dito isso, eu quero neste momento começar a fazer a exegese desse texto, expor a palavra de Deus a você que me assiste. Bem, nós vivemos em um mundo cheio de mensagens confusas. Nós vivemos em uma circunstância em que religiões complexas e filosofias que mais estão confundindo ao invés de nos ajudar. Quando nós olhamos, irmãos, para hoje a vida e o mundo contemporâneo, onde a igreja ela estabeleceu a obra segundo a ideia e humanamente aos olhos daquele que estabeleceu obras, nos colocando como, irmãos, necessário estarmos diante dos homens para ser visto por Deus. Que colocaram também que segundo as nossas obras que nos levarão à salvação e o reino de Deus, como tão distante está de nós. Bem, amados irmãos, mas a Bíblia nos apresenta neste único versículo uma mensagem clara, direta e simples. Deus ama você e quer te salvar. Aqui, quando nós olhamos para esta mensagem expositiva de João 3,16, sem dúvida, sim, concordo, ele é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia e também o mais profundo.
em apenas uma frase, nós temos o coração do Evangelho, aquilo que de fato se deu por verdadeiro e genuíno Evangelho, se dando, aliás, até os dias de hoje e pelos séculos dos séculos, porque entendemos que a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus sempre será palavra de Deus. Ela jamais mudará o conceito de o que é o verbo, a verdadeira palavra de Deus. Talvez você não entenda, então eu quero explicar a você o que é palavra de Deus. Palavra de Deus, ela precisa consistir na pregação sobre a vida de Jesus, sua missão, o que se deu e culminou na obra da cruz, e, irmãos, aonde desemboca na salvação do homem, na sua regeneração, na sua transformação, na edificação e a justificação pela fé em Cristo Jesus e, ao final, sua glorificação. Tudo que fala desses temas, doutrinas bíblicas, trata-se de palavra de Deus. Bem, e o próprio Jesus, quem fala essas palavras aqui, também não poderia ser mais clara, porque ele é a verdade. E dito na própria sua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos olhar então, irmãos, nesta oportunidade para esses versículos em 3 partes. Primeiro, o motivo de Deus para a salvação. Primeiro, o motivo é o amor. Quando nós olhamos para o versículo de número 16, a qual acabamos de ler nesta oportunidade, ele começa assim: porque Deus amou ao mundo. Aqui tem uma expressão, uma ação. A pergunta é para este versículo da parte A: o que Deus fez para o mundo? O que Deus fez para o mundo? Aqui o mundo, a palavra mundo, exemplifica ou exemplifica, irmãos, especificando neste mundo nós, como pessoa, seres humanos. O que ele fez para o mundo? A pergunta para essa frase, a resposta é: amou. Deus então declara o seu amor, a salvação. Então agora, quando Deus declara o seu amor para o mundo, para nós, está nascendo este amor. Então a salvação começa no coração de Deus. A salvação, ela nasce de dentro do coração do Senhor. E ele não é um Deus distante, indiferente ou vingativo, muito pelo contrário, ele é um Pai amoroso. E quando ele olha para a humanidade que está depravada, que os teólogos hoje chamam de depravação total, ele está totalmente corrompido, sua mente, o seu coração, seus sentimentos, está totalmente depravado no pensamento, nas suas atitudes e em suas ações. Então, esta depravação total afastou o homem do Senhor, afastou o homem de Deus. Ele é um oco, ele é aquilo que chamamos de alguém sem sentido, perdido, sem esperança. Não há nele uma vida eterna. Está morto e literalmente morto nos delitos de seus pecados. Entretanto, quando o Senhor olha para nós e nos observa, irmãos, não como um pai vingativo, não como um pai desprezível, alguém que vira as costas para o homem, mas ele olha com bondade e misericórdia, porque ele é bondoso e misericordioso e piedoso. Mas há nele um fogo devorador e consome o nosso pecado. Então, nos envia o seu Filho, irmãos, e nesse tratado que chamamos de teológico, naquilo que nós chamamos de salvação, intermédio da graça de Deus, nos envia o seu Filho como um presente para mim e você. E quando Jesus vem a esta terra, aqui Deus está demonstrando, ou mostrando a mim e a você, a salvação por intermédio de Jesus Cristo no Calvário, naquilo que nós chamamos de obra de Deus, que é a cruz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, esta obra de redenção e de salvação, ela não nasce numa instituição, ela não está presa em uma denominação,
ela não está amarrada em livros teológicos, não, ou nenhum pensamento humano, não. A obra da cruz, a salvação para o homem, o amor de Deus para o mundo, nasceu no coração de Deus. E ele é centralizado de um Pai amoroso, centralizado na pessoa do próprio Criador. E o motivo pelo qual ele oferece salvação é simples: ele nos ama. O próprio versículo responde: amou o mundo, amou. O amor de Deus é a resposta, de fato, de um pai que não é um pai vingativo, mas é um pai cheio de amor. É um pai amoroso e compassivo e é tardio em irar-se. Louvado seja Deus. Mesmo sendo pecadores, mesmo tendo virado as costas para ele, Deus nos amou primeiro. Romanos 5,8, que é um tratado maravilhoso teológico de Paulo, fala sobre isso. Quando nós estávamos perdidos e depravados nos delitos dos nossos pecados, pensamento, coração, corrompidos, irmãos, afastado de Deus. Quando o filho pródigo, Lucas nos conta, Lucas 15, versículos 12 em diante, o 15, se eu não me engano, em diante, vai falar que o filho pródigo saiu da casa do pai. E talvez você pense que neste versículo está falando do homem que estava na presença de Deus e desviou. Não, irmãos. Aquele que se converteu de fato a Jesus, não existe essa frase desviado, desviada. Porque uma vez ele entregou sua vida aos pés de Jesus. Ele não vive pela vista, ele não vive por obras, ele não vive por resultados daquilo que ele plantou diante do Senhor, mas ele vive pela fé em Cristo. Ele não vira as costas para Deus simplesmente porque se levantou uma provação. Ele não vira as costas para o Senhor e passa a ser chamado de desviado porque um homem ou uma mulher que congregava com ele, um irmão, uma irmã, pisou no seu dedinho, ou olhou para ele com uma cara feia, ou falou mal dele, ou outra circunstância que fez ele sair da presença de Deus. Então eu não entendo dentro da Bíblia esse tratado desviado. Não. Por quê, irmãos? Porque o que transformou o seu ser e a sua vida, ele entendeu que Deus amou ele de uma tal maneira que deu seu unigênito filho, único filho, e ele creu e se entregou ao Senhor. Ele não negou o Senhor, ele sendo filho pródigo. Então Lucas 15 nos conta do filho pródigo que saiu da casa, simbolizando o velho Adão que está em nós, simbolizando aquele Adão que quando nascemos já nessa circunstância e morto no delito do pecado, nós continuamos neste mundo de engano, comendo as bolotas que os porcos comiam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jesus está lá em Lucas 15, eu quero um pouco falar sobre esta palavra com os irmãos. Ele está sentado com pecadores e publicanos e comiam e falava do reino com ele. Além de estar ali ceando, falava de salvação. E então a Bíblia diz assim que chegando, Lucas 15, 4, chegavam-se a ele os fariseus e alguém que estava ali, os escribas da lei, sacerdotes, enfim, doutores da lei. Quem é este que se assenta com pecadores e publicanos e come com eles? Então Jesus se dirige a eles e fala sobre 3 parábolas. A primeira, a da ovelha perdida, a segunda, da dracma perdida, e o terceiro, do filho pródigo, que todos eles têm o mesmo sentido. A ovelha está na casa do pai e sai da casa do pai, e agora perdido, o animal não sabe voltar. Sabe que está perdido, assim como o animalzinho de estimação que você tem na tua casa, a ovelha também sabe que está perdida. Estude aí sobre o animalzinho ovelha para você ver. Quando ela se perde, ela se lança no precipício com medo. Ela tem medo da água, ela tem medo do vento, ela só ouve a voz do seu pastor. Talvez você não saiba, a coisa mais difícil que tem é uma ovelha quando é doada a outro dono, ela acaba morrendo, porque não consegue, não lembra, irmãos, não reconhece, melhor dizendo, a voz do outro dono, do outro pastor. Então Jesus usa o comportamento de uma ovelha a exemplificar aos fariseus e escribas e chefe da lei que ali estava, dizendo: olha, vocês são como ovelhas perdidas, vocês sabem que vocês estão perdidos, porque vocês examinam a Torá, vocês leem as escrituras sagradas, vocês examinam o Pentateuco, mas vocês não sabem voltar para a casa do pai. Por quê?
porque o coração de vocês não reconhecem a minha voz. Louvado seja Deus. Mas então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por isso estou aqui enviado a vocês, para que vocês retornem para a casa do Pai. Jesus não estava falando de denominação, nem de instituição, nem de placa denominacional. Ele estava falando da casa do Pai, que era a morada eterna, que Deus estava ali enviando ele para nos abrir o caminho, que eu e você só iríamos para ele através deste caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nos conta a segunda parábola, que também está em Lucas 15, falando da dracma perdida. A dracma, na época, era uma moeda de réis, que tinha valor. Mas agora essa, ao contrário da ovelha, que está perdida fora da casa do pai e não sabe voltar para a casa do pai, ele vai usar a dracma de uma mulher, agora viúva, talvez seria o dote que ela recebeu do marido que faleceu, e ela precisava daquela moeda, porque era o dote que se pagava. Quando o homem saía para uma viagem, então, irmãos, ou não voltava e morria, ela usava aquele dote para pagar as suas dívidas. E normalmente aquela dracma estava no véu que ela usava, talvez com colares, pulseiras, com braceletes, com tornezeleiras, e usava aquela dracma e pagava-se as contas. E tinha muito valor. Sabe o que Jesus estava dizendo naquela moeda, com esta parábola da dracma perdida? A dracma estava perdida dentro da casa do pai, mas não sabia que estava perdida. Por quê? Porque moeda não tem vida, tem muito valor, mas não tem vida. Ela não sabe, ela não fala, ela não tem coração, não tem sentimento. Então Jesus está também falando aos fariseus ali, olha, vocês têm valor. O que tem aí em vocês tem muito valor. Talvez vocês estão na casa do Pai, ou seja, abrindo a Sagrada Escritura, examinando, lendo, tem muito valor e não sabe que está perdido dentro da lei, dentro da palavra, vocês não sabem que vocês estão perdidos. E assim mostrando aqueles que sentam na igreja. Talvez aqueles que nos assistem hoje, você que está me ouvindo na palavra, pregando o evangelho genuíno, talvez você ocupa uma denominação, talvez você se assenta nos bancos de uma igreja, talvez você dentro da tua casa até hoje, ouvindo a palavra, está perdida, não sabe que está perdida, tem muito valor a Deus, não sabe que está perdida dentro de uma igreja, de uma instituição, e às vezes ouvindo uma palavra, não sabe o quanto está perdida. Hoje, quando você está ouvindo e participando de um culto, ouvindo uma palavra cristocêntrica, aonde o Cristo é o centro da mensagem, o evangelho genuíno, você também é assim como a dracma perdida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, esta mensagem também é para você. Esta mensagem também é para todos nós. Então, ele nos conta uma outra parábola, lá no mesmo Lucas 15, falando do filho pródigo. Esta é a última e terceira e última parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava dentro da casa do pai, mas ele quis a herança do pai e gastou tudo o que tinha. Agora, o filho pródigo aqui, Jesus está assemelhando e juntando as duas, a ovelha e a dracma, simbolizada no filho pródigo. O filho pródigo está dentro da casa do pai, tem valor diante de Deus, mas só está ali porque está buscando coisas desta vida, a herança do pai. Sabe que está perdido, sabe que tem valor, sabe que Jesus está chamando, mas não valoriza o pai, ele quer a herança do pai. Quantos que assim estão? Conhece a palavra, sabe que Jesus é o Cristo, é o Messias revelado, sabe que nos enviou o seu Filho, mas só está ali em busca da herança do Pai. São as bênçãos, não está buscando pela salvação, está totalmente perdido, é um interesseiro, uma interesseira, mas está dentro da casa do Pai. E ele está lembrando aqui que o filho foi embora. Por quê? Porque só estava ali por causa da herança do pai. E o pai procurou, esperou ele na porta e ficou lá na porta esperando.
Quando, irmãos, não tinha mais o que fazer, ele volta para a casa do pai. Aqui não está falando do cristão, ou crente, melhor dizendo, que foi um crente, foi embora, a ovelha perdida, está voltando para a casa do pai. Não é isso. Jesus está dizendo assim, que ele está chamando a todos para a verdadeira casa do pai, que é a glória de Deus, a nova Jerusalém, a Sião celestial. Ele tem pressa em trazer o filho pródigo, em trazer a ovelha perdida, em buscar encontrar pela dracma perdida, para que todos nós nos reunimos na glória de Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira, que nos deu o seu filho unigênito, o primogênito filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pai amoroso, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo a ovelha perdida, mesmo sendo a dracma perdida, mesmo sendo o filho pródigo, ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu único filho, nos amou primeiro. E eu quero perguntar, você duvida desse amor de Deus? Você tem dúvidas do amor do Senhor? Olhe para a cruz, olhe para a obra de Cristo, olhe para a obra de Deus exemplificada na pessoa do Cristo, melhor dizendo. Olhe para a cruz do Calvário, queridos, louvado seja Deus. O amor de Deus não depende do seu desempenho. O amor de Deus não dependeu do nosso desempenho. Antes de nós estarmos aqui, Ele já nos amou primeiro. Antes de você estar aqui e eu estar aqui pregando Jesus, Ele já nos amou incondicionalmente. Talvez você veio aqui esta noite olhando para as dificuldades da tua vida, para as provações, para o seu desemprego, para os problemas familiares, seu casamento que está problemático, e dizendo assim: eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Deus não me quer mais, eu acho que Deus virou as costas para mim. A resposta: você é um sonoro não. Você está enganado, você está totalmente enganada com a sua fala. Louvado seja Deus. Antes mesmo de você estar aqui ouvindo a mensagem do sermão, antes de eu estar aqui pregando a ministração do evangelho genuíno, Jesus já se entregava aos homens por amor a você, por amor a mim. Deus nos amou, Deus amou de uma tal maneira que nenhum amor está além do amor que nasceu no coração de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas deu de sua graça. Nós não merecíamos. Graça é o favor imerecido. Nós não tínhamos merecimento nenhum, não havia méritos em nós. Nós estávamos endividados, estávamos emparedados, entrincheirados pelo diabo. Imagine só, se Deus não tivesse se revelado a pessoa de Cristo, a minha, você, não tivesse revelado a pessoa de Cristo a você, onde você estava? Onde estava agora? Como estaria a tua vida? Como estaria o nosso coração? Estaríamos afastados do Senhor, estaríamos longe da presença de Deus, não amaríamos a Deus sobre todas as coisas, estaríamos lançados à própria sorte, perdidos, sem esperança. Mas graças a Deus, o Deus soberano nos deu do seu amor. Aceite o amor dele, aceite a graça do Senhor, não resista o amor e o perdão e a misericórdia, mas viva hoje, sempre, amanhã, quando as dificuldades aparecerem sobre a sua vida, quando você levantar pela manhã e vier toda essa tormenta, o seu desemprego, a sua dor, a sua angústia, os processos de dificuldade que você está vivendo, ame como alguém amado por Deus. Lembre-se, eu sou amada pelo Senhor, eu sou um amado de Deus, a presença de Deus está viva no meu coração, a presença de Deus está manifesta na minha alma. Não tenho a quem temer, eu não tenho a quem desesperar, porque o Senhor está comigo, a tua palavra está no meu coração, o selo do Senhor está em mim, o selo do Espírito, que é a palavra de Deus, está no meu coração. Bem, um método de salvação de Deus foi o trabalhar, o propósito do Senhor precisava se cumprir, e precisava de uma ação, de um movimento, de uma atitude do próprio Criador. E o que ele fez? Deu seu filho. Quando nós olhamos aqui pelo versículo 16, irmãos, e vemos da parte B, diz assim: deu o seu filho, que deu o seu filho unigênito, que deu. A atitude aqui, o verbo é dar, doar, ceder, é de fato entregar. Irmãos, quando a gente doa, faz uma atitude, aqui doar-se é ter
compaixão, ter piedade. A atitude aqui é de alguém que excede todo o limite que a carência pode nos oferecer. O que é isso, irmãos? É de fato abrir as mãos e por caridade, bondade, misericórdia, expressar o seu maior ato de compaixão. É doar. Doar, irmãos, não é pela metade. Doar não é dividir. Doar não é simplesmente abrir a mão em onde abre e fecha. Não. Doar é literalmente abrir-se e entregar voluntariamente, sem ser oprimido. Olha que palavra gloriosa. É doar-se voluntariamente, irmãos, sem opressão, mas sem peso na consciência, sem remorso. Isaías confirma isso, quando ele diz assim: agradou o pai moer o filho. Salmos 22, então agradou o pai esmagá-lo, agradou esmagá-lo. Ou seja, a palavra agrado dá a ideia de alguém que se sentiu prazeroso, alguém que descarregou o peso que estava sobre ele, alguém que literalmente fez com prazer, fez com vontade própria. Ele liberou sobre a ele todo o seu sentimento e a sua vontade, além de todos os limites. Ele esvaziou-se de si e fez cumprir o seu desejo literalmente. Deus fez isso sem culpa. Talvez você está aqui esta noite e nunca ouviu uma ministração como esta, dizendo o que Deus fez por você, em você e para você. Quantos de nós que lemos este versículo aleatoriamente e não meditamos desta tal maneira, neste tal amor, nesta tal maravilhosa, tão maravilhosa obra genuína na cruz? O maior amor de Deus a mim e a você expressado está na cruz do Senhor Jesus, no Calvário, em todo o seu vitupério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não nos deu uma lista de regras ou uma escada para subir até o céu. Não, Ele nos deu uma pessoa, Jesus Cristo, Cristo da glória, seu Filho, em que o judeu ali, no caso, irmãos, Herodes colocou, ou melhor, Pilatos colocou sobre ele 4 frases, 4 palavras, melhor dizendo, Henri. Colocou sobre ele uma placa escrito Henri. Aquela placa significava Jesus Nazareno, ou seja, Rei dos Judeus. Então, irmãos, ele nos enviou a pessoa do Filho, Cristo Jesus. Não deu para nós uma lista de afazeres, não deu para nós agora uma sequência em que nós deveríamos seguirmos para ser salvos. Não, ela entregou a nós a nossa própria salvação na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação não é uma conquista, algo conquistado por nós, não. Ela foi realizada na cruz do Calvário, quando João nos exorta que lá na cruz ele disse as seguintes frases: está consumado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se resume em uma só palavra: telestatai, está consumado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando isso acontece, todos nós recebemos a salvação, e a justificação agora acontece quando nós então nos entregamos a Jesus e somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Senhor nosso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Detalhe, Jesus então morreu em nosso lugar? Claro, a resposta é sim. Ele morreu no seu lugar, porque merecíamos a morte, merecíamos a condenação eterna, porque estamos mortos e depravados dos delitos dos nossos pecados, corrompidos, irmãos, totalmente, uma corrupção total, depravação total estava em nós. Mas Deus, por bondade e misericórdia, nos deu uma esperança, que todo aquele que vai agora a Jesus tem vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo aquele que se entrega a Jesus tem vida eterna, porque Ele realizou
aquilo que os homens não puderam fazer. Ele realizou aquilo que os homens não puderam praticar. A obra verdadeira e genuína, obra da cruz. Jesus morreu em nosso lugar. Então, pagou a nossa dívida e ressuscitou para nos dar vida. A salvação é um presente. Carta de Paulo aos Efésios fala disso, 2, 8 e 9, que a salvação vem por intermédio de Jesus, vem por intermédio da fé em Cristo, não vem por obras, para que nenhum de nós nos gloriamos, mas vem por através da graça do Senhor. E todo aquele que se lança aos pés da cruz tem em Cristo a vida eterna. Bem, talvez você tenha tentado merecer o céu. Céu não é merecimento. Céu é um presente do Senhor. Talvez você tenha tentado merecer a graça de Deus. Não há como nós fazermos nada para merecermos. Jeremias diz que a minha melhor justiça e a sua é um trapo de imundície. Trapo de imundície as mulheres antigas usavam nos dias do seu ciclo de mulher. Então usavam-se esse pano, por isso ele chama trapo de imundície. Tudo aquilo que você faz de bom sem Jesus, diante de Deus é isso, um trapo de imundície. Porque a sua obra é morta, não tem fé. Não tem fé genuína, não tem uma fé verdadeira, não está entregue ao Senhor. Não adianta, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Se você tem tentado merecer o céu com as suas boas ações, suas boas atitudes, dando uma cesta básica, indo nos cultos voluntariamente, às vezes para aparecer alguém ou para marcar presença como alguém que vai à empresa bater um cartão de presença, se você tem ido aos cultos para tocar o seu instrumento e buscar por algo que fale sobre você, pare agora. Você está sendo visto pelos homens, lembrado por aquele que está aqui em cima para falar aquilo que você quer. Mas se você vai diante do Senhor para ouvir sobre Jesus, é porque a sua alma depende da palavra de Deus e você compreendeu que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não perece. A palavra não perecer talvez tenha confundido tua mente. Perecer não é diante da adversidade, perecer é diante de Cristo, virar as costas literalmente por causa de agruras da nossa vida. Jesus então morreu, pagou a nossa dívida e Ele oferece gratuitamente salvação. Deixa eu dizer algo a você. Pare de sofrer sozinho, irmão. Pare de sofrer sozinho, meu irmão. Pare, irmã, de sofrer sozinha. Você está carregando um fardo pesado demais. É desemprego, é filho que dá trabalho, é o casamento com problema, é dificuldade na empresa, é dor, é enfermidade, é problema com o vizinho, é tantas coisas. Preste atenção, não estou dizendo aqui que agora, se entregando a Jesus, Ele vai resolver os teus problemas. Não é isso que estou dizendo. Dizendo que isso não será mais motivo de te aprisionar. Por quê? Seja liberta em Cristo em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. As circunstâncias da vida não devem nos prender. E eu preciso pregar genuinamente Jesus. Vá aos pés da cruz agora e se lance aos pés dele e diga: me leve, Senhor, carregue-me, Senhor, nos teus braços, e que a tua presença esteja em mim, que eu venha valorizar a obra verdadeira da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, pare de carregar sozinho o peso da sua salvação. Tem gente achando que precisa fazer isso e aquilo para ser um salvo, e o reino de Deus está distante de você. Não é verdade. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino do Senhor, o governo, o domínio, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Segundo plano, louvado seja o nome santo do Senhor. Buscar o reino de Deus é buscar pela salvação em Cristo. Lançar-se literalmente o domínio de Deus, o governo do Espírito Santo. E só é dominado pelo Espírito Santo, só é governado por Deus aquele que se lança aos pés da cruz, aquele que se lança aos pés de Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados em Jesus e confessa: eu sou um miserável pecador, eu sou uma miserável pecadora e careço do perdão do meu Senhor, do Senhor meu. O mandado de Deus para a salvação diz assim, para aquele que crê, versículo 16, parte C, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Deus aqui é bem claro. Ele não está exigindo nesse versículo grandes obras. Eu já esfolhei a Bíblia capa a capa e não vejo isso. Então vamos só nesse versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui algum sacrifício humano. Eu não achei não. Eu não consigo encontrar aqui algum comportamento, ação humana. Não tem. Só está dizendo que precisa crer. Basta crer. Quem crê faz tudo para agradar aquele que passou a servir. Tem gente que acha que obediência vem antes de salvação. Não. Como você pode obedecer a alguém que você não conhece? Essa é a pergunta. Como você pode seguir aquilo que você segue alguém que você nem sabe quem é? Não, irmão. Então Jesus diz assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, primeiro a decisão, vou seguir a ele. Após a decisão, agora eu vou negar a mim mesmo. Primeiro vem o quê? O ato de crer, para depois a obediência. Ou seja, você crê, depois você obedece. Você crê, depois você segue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito simples de entender, irmãos. Aqui Deus é bem claro, não precisa algo, não precisa penitência, não precisa sacrifício. Ele pede fé. E fé para crer. Fé, o autor aos Hebreus vai dizer assim, que é crer para ver. É receber e tomar posse, que é um dom de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se até hoje você ainda não creu em Jesus, não se entregou literalmente aos pés da cruz, eu tenho certeza que você está compreendendo bem a palavra do Senhor. E esta fé que Ele nos pede não é uma fé de milagre, não é uma fé que abre portas do trabalho, não é a fé que pregam a você: tenha fé, você vai vencer, tenha fé, a porta vai se abrir, tenha fé, o milagre vai acontecer, tenha fé, o casamento vai dar certo, tenha fé, você vai arrumar um namorado, tenha fé, você vai arrumar uma esposa, tenha fé, você vai vencer na vida. Não é esta fé. Crer em quem? Em Jesus. É dele que nasce a fé genuína. É na cruz do Calvário que nasce a única água, a única vertente da água da vida, que é a salvação. E que sua alma tem sede desta água, tem fome da palavra que é o verbo, que é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, aquele que tem uma fé genuína passa a confiar em Jesus como seu único e suficiente e pessoal Salvador e Senhor da sua alma, da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que creu, tem uma fé genuína, confia em Jesus e faz como eu fiz agora. Eu coloquei hoje, talvez você não percebeu, mas aqui no altar, na presença do irmão Bruno, está aqui comigo, diante da igreja de Cristo que me assiste e do Senhor, coloquei hoje, aqui, diante de Deus, uma causa nas mãos do Senhor. Coloquei hoje, e eu tenho certeza que Ele vai agir sobre a minha vida. Coloquei hoje nas mãos do Senhor. É necessário eu sair daqui, batendo boca, brigando, arrumando confusão, e declarando, e guerreando, e levantando uma bandeira? Já fiz isso, hoje não mais. Porque passei a crer no Senhor Jesus. Passei a crer porque eu entreguei a minha vida ao Espírito Santo. E o que Ele fizer para mim, para minha família, para o irmão Bruno, para nós, para os meus filhos, para minha casa, para os irmãos que amo, louvado seja Deus, bendito seja Deus. É a agenda do Senhor. Não há mais necessidade para sair por aí brigando e arrumando confusão, e emprestando dinheiro aqui, e vendendo ali, e coçando a cabeça e perdendo o sono. Não. Entreguei nas mãos do Senhor. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Descansa nele. Coloque tua casa, teus filhos, tua família nas mãos de Deus. Tua preocupação. O Senhor já fez o melhor para a tua vida. Enviou o Filho, a maior bênção de Deus para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Basta crer, irmãos. Fé genuína. Não é esta fé que nós colocamos no milagre, porque essa fé é passageira, e o milagre de ontem não é garantia do milagre de hoje, mas aquele que nos salvou nos garante e sustentar até o fim da nossa vida, ou até a volta de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quem crê em Jesus não perece, ou seja, não será condenado, não será lançado no lamaçal de fogo, não será lançado no lago de fogo. Em vez disso, recebe uma vida eterna. Deixa eu perguntar a você:
Você já colocou a sua fé em Jesus hoje? Quando você se levantou pela manhã, já estamos virando aí para terça-feira, para quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para o próximo mês, segunda-feira. Todos os dias chegamos à presença de Deus e parece que é um estalo a nossa vida. Você já colocou a sua fé em Jesus hoje? Você já lembrou do Senhor? Você já viu a sua circunstância, a sua situação? Você já viu a tua vida diante de Deus? Quantos que levantam e nem vê o dia passar? Contam os segundos para sair de um problema, mas esquece de ir aos pés da cruz e falar: Senhor, eis-me aqui, entrego a minha vida, me rendo à tua presença, me rendo na cruz do Senhor. Você está carregando a tua cruz por aí? Ou você está arrastando ela como um peso? Divida com o Senhor hoje. Se o seu jugo está pesado, se o seu fardo está pesado, carrega do Senhor. O fardo dele é leve, o jugo é suave. Aprenda dele, que é manso e humilde, simples de coração. Bem, no João 3,16 é o evangelho em miniatura, mas é a verdade mais exemplificada em todo o texto bíblico. Simples, profundo e transformador. Não pode ficar mais claro que isso. Talvez você tenha andado anos da tua vida sem entender por que Deus me amou. Porque Ele deu o melhor dele para mim, que é o teu Filho Jesus Cristo. Deus amou, é o coração da salvação. Deus deu, é o custo da nossa salvação. Deus disse: creia, é a condição para receber a salvação em Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu não sei o momento que você está passando, se fácil, se difícil, se de enfermidade, de tribulações, de desemprego, problemas familiares. Quero falar a você, em nome de Jesus, que você deposite tudo isso hoje aos pés da cruz do Senhor. Que você coloque tudo isso aos pés da cruz do Senhor. Tome tua cruz, creia, o Senhor está comigo e a sua palavra me sustentará. Esta é a mensagem. Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado. Amém.